Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast dessa semana, é, tentando de alguma maneira ajudar nessa a última semana, né? Esse tema, na próxima semana, ainda estão já preenchendo os pregadores, né? Dirigentes. O próximo tema já está à disposição dos irmãos. Então, esta semana é o encerramento que vão estar ministrando. A oportunidade de encerrar esse tema domingo, no final das 48 horas de oração. É o ponto final desse tema. A partir da terça-feira já começamos um novo tema. Amém? Continuamos progredindo. O podcast é um material de ajuda e de apoio aos pastores. Lembrando que nós temos dois podcasts. Podcast que esse de agora terça-feira eu faço alguns comentários, algumas observações. E o podcast de quinta-feira não tem nem avisos, nem comentários, só tem a ministração exclusiva. Amém? Espero de alguma maneira ajudar os irmãos nesta última semana do tema. Nós estamos aqui na 51ª semana desse tema que nós começamos em novembro. Estamos encerrando em novembro, no final agora, dia 30, em domingo. Nunca desista, prossiga. Espero que você guarde, não apenas no tema, mas uma posição de vida diante do Senhor, diante das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos. Nossa programação aqui na agenda, no culto de amanhã, né? Temos a. Só de ler aqui um pouquinho para não ler aqui o tema, né? Amanhã, dia 25, a nossa agenda, pastor Moisés estará ministrando, pastor Joelso dirigindo e o pastor Joelso dízimos e oferta. Na quinta-feira, pastor Bruno estará pregando, o pastor Raisso estará dirigindo e fazendo dízimo. Domingo pela manhã está aqui a programa, mas não temos as 48 horas de oração. À noite, no encerramento, eu estarei ministrando, o pastor André Ribeiro estará dirigindo e o pastor Marcos estará ministrando. Não sei se houve alguma troca, o pastor Marcos ministrou o dízimo e oferta, não sei se é ele que vai ministrar de novo. A Adriana, verifique aí a programação para que não haja atropelos no encerramento das 48 horas da ação e do tema, né? E sempre os avisos aqui em caso de imprevisto, que pode acontecer com todo mundo, previamente. Por favor, comunique antecipadamente para que haja substituição adequada e o culto não seja prejudicado. E não esqueça também de enviar o podcast para o pregador, para que o mesmo possa seguir pelo menos o tema e a linha e o pensamento estabelecido, né? Também sempre nós mostramos, aqui está a presença durante o ano, durante o mês de novembro, estamos acabando a última semana, melhoramos bastante. O vermelho aqui é EBFD e o preto é culto. Veja que tem uma tendência de melhorar, graças a Deus. Obrigado pelo apoio de todos durante a presença dos cultos. Também aqui embaixo está a presença por ministério, cada pastor consolidador de per si possa olhar e ver e fazer os ajustes necessários junto com o seu ministério, né? Para que continuemos mantendo o padrão do culto. Como também dizemos, muito importante a sua presença no culto. Faça a presença, não esqueça, acostume-se a uma disciplina natural. Isso é importante, porque nós temos muitos líderes e, claro, uma forma de saber quem está, quem não está, quem está presente, quem está ausente, saber se algo está acontecendo. Pela presença dos cultos também a gente vê o nível de participação e envolvimento dos irmãos, né? Então, chega na igreja, não deixe de fazer. A sua presença é fundamental. Nossas principais atividades durante o mês, os últimos meses, né? Novembro acabou, último mês de dezembro. Novembro tivemos o Café Cura, 48 horas de oração, né? O Nefão não vai ter, já cancelei, avisei na reunião. Não teremos o Nefão no dia 5, conforme programado. O jantar, nós falamos também na reunião, quem estava presente, não sabemos se vai ter ou não. Vamos decidir porque a igreja não tem recursos, não sabe a situação da igreja.
financeira e nós não temos condições e não sabemos se vamos ter dia 12. Dia 13 nós temos, marque na sua agenda, reunião ministerial na igreja. Conto com a presença dos irmãos para nós definirmos a programação da igreja, né? Dia 14 de dezembro nós teremos a abertura da oferta de gratidão. Estaremos entregando o envelope e o ramo de trigo que representa a prosperidade, uma oferta de agradecimento a Deus pelo ano de 2025, profetizando com o povo judeu uma prática, costume, né, que o povo judeu tinha. Estamos copiando tipologicamente, né? Voluntária, não tem nada a ver com dízimo, não mexa no seu dízimo para nada. Dízimo não é seu, não é meu, é do Senhor. Não podemos mexer, muita gente está mexendo no dízimo de uma maneira, não faça isso, é o conselho que eu estou lhe dando, bíblico, é um ensinamento, dos tantos ensinamentos que eu tenho lhe passado, né? Então, é uma oferta de gratidão, não tem nada a ver com Neemias, não tem nada a ver com sua oferta, é uma oferta voluntária. E você vai receber o ramo de trigo, vai receber o envelope, dia 31, você vai estar trazendo essa oferta e colocando diante do altar do Senhor. No dia 24, estamos programando o atendimento social da sexta. A pastora Márcia, junto com alguns irmãos, está sendo mobilizado a igreja, que eles querem doar arroz. A semana agora é do arroz, próxima semana do feijão. Pastor, eu quero doar logo tudo uma vez só. Aí esse é o critério. A semana do arroz é agora. Estamos colhendo arroz. Se você, muitas famílias da igreja, talvez você não precise, mas tem muita gente na igreja que precisa e necessitada. Se você quiser nos ajudar, nos ajude, né? Nesse atendimento que nós queremos fazer dia sexta, dia 24. No dia 21, 24 e 28, teremos um musical de Natal infantil. O dia 21, um musical infantil. E no dia 24 e 28, o coral Filhos de Asaf estará apresentando a musical de Natal. Vamos prestigiar, irmãos, no dia 24. Muitos pastores, discípulos da igreja, estão preocupados com o jantar da sua casa. Amém. Louvado seja Deus. É maravilhoso estar com a família. Mas primeiro vamos adorar o Senhor. Depois vamos para o jantar. Não falte os cultos para preparar jantar. Isso não é uma boa prática. Nós temos que acostumar a estar no Natal na igreja, no dia do nascimento. Lembramos dia do nascimento. Nós lembramos o nascimento. Vamos estar dia 24 na igreja e depois nós vamos para nossas casas, né? Comer, fartar, se confraternizar com a família, com os amigos. Eu acho isso. Mas não deixa de estar dia 24 na igreja, né? Dia 31, o culto da virada e também a oferta de gratidão junto com o culto da virada, como nós fazemos todos os anos e Deus tem nos abençoado pela sua. Essas são nossas principais programações, as últimas programações do ano, né? Temos agora a semana das 48 horas de oração, alguns irmãos já deram o nome. O tema é Preparando-me para a Batalha contra as Trevas, tem um texto do livro de Efésios 10 a 13, 28, 29, 30. Começa comigo às 18 horas na sexta-feira e nós vamos ininterruptamente lá embaixo no espaço Mipuban, né? Ar-condicionado, mais segurança, mais proteção, espaço menor. Estaremos ali nas 48 horas de oração. Você que não pode marcar só um horário, marque 2, 3, 4, quantos horários você quiser para estar na presença de Deus. O importante é que você esteja participando desse momento maravilhoso. Está aqui o QR Code, deixa eu afastar para cá. Nós já mandamos um formuláriozinho, né? Todo mundo sabe desse padrão. Lá você pode definir o seu horário. Não fique de fora, basta pegar lá o seu QR Code, né? E ler, né? Já abre automaticamente, se você quiser fazer, já vai abrir. Aqui você coloca o seu horário de oração. É importante que a igreja toda, a liderança da igreja esteja puxando esse momento maravilhoso. Ainda não fechamos, temos alguns horários em brancos. A Adriana estará organizando e publicando mais detalhes, mas está aí o QR Code para você colocar a sua presença. Também o Ministério Filhos de Asaf está com a campanha de vender rifas para melhorar o altar de Deus, projetores, melhorar a iluminação do altar, prêmios, todos os estarão sendo dados de dinheiro, R$100,
R$ 50, né? Vários prêmios de 1 a 4 prêmio, e no valor de R$ 2. Você pode passar o Natal aí com a bufunfa, né? Então participe, vale a pena, é da obra do Senhor. A Inês tem a Raquel tem mais aqui, eu vou comprar, né? E ajudando a obra para vermos o trabalho do Senhor cada vez mais sendo melhorado e organizado. Não deixe de participar. Também nós temos a oferta, já falei, a oferta de gratidão. No dia 31, vamos dia 14 entregar, e dia 31 a oferta, nós já falamos. Ministério Filho de Asaf, Ministério Discípulos de Profeta, encerrou. A partir de novembro, de dezembro, nós aceitamos mais gente nova, porque nós já estamos bem adiantado nas nossas lições, né? Maravilhoso. Não deixe, você que tem um Nefs, ainda não está inscrito, escreva seu Nefs, use esse QR Code, pegue isso aqui, passe para os seus discípulos que estão abrindo Nefs, para que a gente possa saber o número de Nefs que nós temos na atualidade. Bem? Muito bem. O nosso tema, a última semana, nunca desista, prossiga, conservando a sua fé em Deus. E o tema de terça-feira é: tenha bravura espiritual diante do Senhor, né? Pastor, o que é bravura? Seja bravo, seja forte, seja corajoso, vença o medo, não deixe que o medo lhe vença. Nós vivemos num momento tão difícil da nossa vida, em todos os sentidos, no sentido da vida com Deus, no sentido financeiro, no sentido da existência, das decisões, das escolhas, das posições. E a Bíblia, a palavra de Deus, tem ao nosso coração sempre uma palavra de ânimo para que eu e você estejamos sejamos corajosos, fortes, nos portemos varonilmente, como diz o texto, perdão. Né? Por isso o texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, como homem de labuta, de enfrentar momentos difíceis da vida, nos traz uma palavra poderosa ao nosso coração. Ele diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, firmes, corajosos, e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas, todas as vossas situações, estado, sejam feitas todas elas com muito amor. Permita-me completar diante do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Esta é uma palavra do apóstolo Paulo de grande exortação ao povo de Deus a estarmos vigilantes, firmes na fé, corajosos e fortes diante da vida. É claro que o apóstolo Paulo enfrentava situações adversas, e nos parece que quando escreveu esse texto, estava passando por uma dessas situações, em que o medo, o pavor, a dúvida, a ansiedade e as incertezas o cercavam. E ele libera essa palavra para sermos vigilantes, firmes na fé, corajosos diante das adversidades da vida. A passagem também é um chamado à vigilância espiritual, a nos mantermos acordados, alertas, para se manter firme no cristianismo, na fé, na esperança do Senhor, e desenvolvermos uma condição de mais coragem, força, através da nossa fé e confiança e esperança no Senhor, nosso Deus. Paulo finaliza a palavra do texto com a ideia de que o amor de Deus, como prova da nossa intimidade, que deve guiar todas as nossas ações. Às vezes a gente pergunta por que é tão importante estarmos diante da presença do Senhor.
está nos servindo na obra, para estarmos firmados no amor, que nos serve de referência e guia de todas as nossas decisões e ações. O amor de Cristo tem um papel fundamental nesses momentos difíceis da vida. Ele diz: estejam sempre alertas, vigiai, significa estar atento, não de forma passiva, mas de forma ativa, mais vigilante, sobre corações e pensamentos voltados, postos nas promessas maravilhosas do Senhor. Também ele diz: fiquem firmes na fé, exortando-nos a mantermos um caráter reto, inabalável, alicerçado em Deus e evitando sermos tão volúveis superficiais diante da presença do Senhor. Às vezes temos uma postura ruim, volúvel, displicente e não entendendo toda a situação que nós estamos passando. Também ele descreve: sejam corajosos, portai-vos de forma varonilmente diante da minha presença, isto é, nos encoraja a agir com valentia, com coragem, características essenciais e fundamentais de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, que é corajoso e disposto a servir de forma heróica diante da presença do Senhor. Ele descreve para, às vezes, sejam fortes ou fortalecei-vos, referindo-se ao ato de se fortalecer, o que se alcança através do esforço, do empenho, da dedicação, da consagração, como nós ministrávamos, da intimidade, da vida com Deus, por meio das práticas espirituais, a permanecermos firmes diante das lutas que enfrentamos e que passam sobre as nossas vidas. Que tudo que fizerem, ele termina, sejam feitos com base no amor. É o mandamento final e o mais importante que deve motivar todas as nossas ações. Por isso que eu digo, se você não ama o Senhor, você não é motivado para fazer a obra, você não é fiel, você é infiel, você não é leal, você é desleal, porque você ainda não aprendeu a amar o Senhor como Ele gostaria que você o amasse. O amor a Deus é visto como base para a solução de todos os problemas. Por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E para a vida em todas as áreas que experimentamos. Por isso, eu e você precisamos aprender a amar a Deus. Porque só quando nós amamos a Deus por meio de Cristo, nossas vidas serão mais firmes e seguras diante da presença do Senhor. Todas as expressões aqui descritas pelo apóstolo Paulo apresentam a necessidade de sermos bravos diante dos desafios da vida que enfrentamos, e sem essa coragem e bravura nós seremos completamente aniquilados pelo avanço das trevas e das estruturas do diabo que trabalham dioturnamente para destruir a minha vida e a sua vida. A bravura aqui, descrita no texto como portai-vos varonilmente também, a bravura descrita aqui significa uma força dentro da categoria das virtudes, da coragem. A coragem descreve a força que ajuda a mim e a você a exercermos um desejo, uma disposição de enfrentar todas as adversidades da Bíblia, da vida,
conforme o texto do versículo 13, vigiai, estáis firmes, portai-vos de forma varonilmente e fortalecei-vos, diz o Senhor. Não podemos desistir tão fácil como muitos estão, ou como muitas vezes eu e você estamos fazendo nos dias atuais. Não podemos desistir, precisamos persistir, nunca desistir e prosseguir. A bravura diante do Senhor provoca dentro de nossas vidas os melhores, os maiores sentimentos para os grandes desafios que nós enfrentamos. Se nos portarmos fracos, desanimados, sem força, não nos portarmos varonilmente firmes, termos a bravura, a hombridade de continuar servindo o Senhor, nós seremos derrotados pelas trevas e pelos desafios sobre a nossa vida. Por isso, talvez a pergunta aqui, pregador, seria: quais seriam as qualidades de uma bravura, de ser bravo, ou ter a postura de bravura? Quais seriam as melhores e maiores qualidades de eu me portar de forma varonilmente diante do Senhor? Quando nós temos a bravura, temos a coragem e a capacidade de agir apesar do medo. A bravura não significa, a coragem não significa que não tenha medo e que o medo não venha aparecer na minha vida e na sua vida. Muitas situações o medo quer dominar a minha vida, mas a bravura nos capacita a enfrentarmos o medo e não desistirmos por causa dele. Também a bravura, a atitude de bravura, coloca dentro do nosso coração a honestidade e a qualidade de sermos verdadeiros e íntegros diante do Senhor. Eu sei que nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos a mania de esquecer quem somos diante de Deus e agirmos como o mundo age, em benefício de termos alguma vantagem no meio da luta. Mas, ao contrário, a bravura e a coragem de enfrentar o medo também coloca no meu coração uma conduta de honestidade. Honestidade, qualidade de ser verdadeiro e íntegro, de agir de forma correta, bíblica, mesmo que às vezes estejamos passando por situações difíceis. Terceiro, a bravura significa ter perseverança, persistir em um objetivo. Apesar dos inúmeros e grandes obstáculos da vida que surgem, eu continuo prosseguindo. Eu construo a bravura, me dá o sentimento de perseverança, de resiliência, de nunca desistir. Também a bravura, quarto, provoca em nós o maior entusiasmo, alegria. Entusiasmo é o estado de grande alegria diante da vida. Nós encontramos no meio de tanta luta, de tantos problemas, espaço para nos alegrar no Senhor. Como diz a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Quinto, a bravura provoca em mim e você a ousadia, a capacidade de nos desafiarmos e continuarmos prosseguindo. A ousadia, a audácia, intrepidez para enfrentarmos talvez os momentos difíceis e delicados da nossa vida. Às vezes nos arriscando, mas em Deus inovando e renovando a nossa fé e a nossa esperança e confiança no Senhor. Por isso eu e você precisamos ter bravura espiritual diante do Senhor. São qualidades de Deus que desenvolvemos diante a sua presença e quando permanecemos firmes diante a sua presença. Além de todas as qualidades adquiridas pela bravura espiritual diante do Senhor,
somos movidos pela maior qualidade que Deus nos tem dado ou dado às nossas vidas. E a capacidade que nos move e nos sustenta todos os dias. Como Paulo diz no versículo 14, o que é isso? Todas as coisas sejam feitas com amor. Amem ao Senhor. Demonstrem e nós teremos coragem de continuar prosseguindo. O amor não é só um sentimento, mas é uma força provinda de Deus dentro das nossas vidas que nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Por fim, não podemos esquecer que o amor é razão de nossa permanência e da nossa continuação diante do Senhor. E persistimos fazendo a sua obra e o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Já volto com o podcast de quinta-feira.